TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Pessoal, estamos aqui mais uma vez no programa do Núcleo de Jornalismo da TVC Rio, canal 6 da NET, para buscar mais um pouquinho de reflexão e luz sobre o cenário político nacional, porque agora nós só vamos concentrar nossas atenções e nossas reflexões sobre o processo de eleição de 2018, onde nós vamos eleger senador, presidente, governador, deputado estadual, deputado federal, e já temos aí 3 pesquisas navegando pelo horizonte. Todas as pesquisas CNT, Ibope e Datafolha deram Lula com 40% da intenção de votos, ou seja, primeiro lugar disparado. E em segundo lugar, na metade ali, com 20% de indicação de votos, Bolsonaro. O segundo cenário, mais importante, que as pessoas estão dizendo, é que na ausência de Lula, bota o Haddad e o Bolsonaro assume a liderança. Em segundo vem Marina, em terceiro vem Ciro, e abaixo do Ciro vem nosso amigo, não, abaixo do Ciro vem o dólar, que está com 4 ponto alguma coisa, depois do dólar vem o Alckmin com 4.0. Então nós vamos aqui começar a trocar um diálogo com o nosso amigo Moisés, que é onde a gente tem aqui 3 pesquisas que já apontam mais ou menos o cenário com Lula e o cenário sem Lula, e também não podemos hoje deixar de comentar o estado do Rio de Janeiro. Afinal de contas, em todas as pesquisas, Romário na frente, seguido de Garotinho, depois de Garotinho, Eduardo Paes, depois de Eduardo Paes, quem mais é depois de Eduardo Paes? Eu acho que é muito baixo. Garotinho, Romário, Garotinho, Eduardo Paes e uma turma ali que está na turma do japonês, né, na conta do japonês. Não podemos deixar de comentar, 5% que está do PSOL, Tarcísio Mota, que logo depois vem com 5%, depois do Tarcísio Mota que vem os candidatos japoneses com 1%. Então, nós temos um quadro que vai se delineando, né, nacional, e que também vai começando a demonstrar nos estados como é que as coisas vão se desdobrar. Temos muitas novidades que vão sair aqui no bate-papo, e Moisés, obviamente, vai começar dando uma notícia para vocês sobre a decisão de um grande meio de comunicação democrático que anunciou uma decisão hoje, quarta-feira, 22 de agosto, anunciou uma decisão aí sobre o acompanhamento do processo eleitoral. Diga lá, Moisés, tudo bem? Primeiro, é uma satisfação aí, mais uma vez, estar aqui com você, Madureira, nesse trabalho aí. Você fez botou os números genéricos, obviamente é uma pesquisa, todo mundo sabe que não é bem 40%, 39% ou 37% e tal, mas é nesse campo aí dos 40% Lula e 20% Bolsonaro, analisando de forma ampla e tal. Para responder aí a indagação do Madureira, a Rede Globo tomou uma decisão, pasmem vocês, de não cobrir a campanha do Lula. Então, quer dizer, a Rede Globo é fora da lei, isso está mais do que claro, né? Porque se o Lula é o candidato do PT, é o candidato do PCdoB e é o candidato do PROS, e também do PSB, naquela neutralidade nacional do primeiro turno e apoio ao segundo, a Rede Globo considera que o Lula não é candidato. Eu acho que é muito interessante isso ser analisado. Por quê? É o candidato que está em primeiro lugar, olha, já faz tempo. Já faz tempo. Antes dele ser, mesmo quando ele era pré-candidato, e o Lula é candidato, não é pré, e não tem mais pré-candidato, todo mundo é candidato. Quem foi pré e não se cadastrou, dançou. São 13 candidatos a presidente, e a TV Globo e o Jornal Nacional resolveram não divulgar a campanha do PT. Há ou não perseguição ao Lula? Há ou não um preso político que está preso para ser impedido de ganhar uma eleição? Eu acho que agora eles passaram
um recibo daqueles maiores. E o Lula vai ganhar a eleição ou a coligação do Lula, independente da Globo. Isso também é uma demonstração da fraqueza da Globo, porque eles tomaram essa decisão. Então, esse negócio de isenção, né? Senhores estudantes de jornalismo que aprendem nas escolas de jornalismo que o jornalismo é isento, que o jornalismo tem que levar em conta todas as opiniões, todos os lados, etc. A Globo acabou de tomar a decisão que só vai divulgar os 5 primeiros das pesquisas. E os que não estiverem entre os 5 primeiros, ele vai dar 40 segundos no Jornal Nacional, uma vez por semana. E os 5 primeiros vão falar todo dia. Menos o Lula. Não, o Lula está preso. Quer dizer, a Globo criou um critério. Não é nem o Lula, porque nem o Haddad vai falar, porque estão fazendo o corte ao PT, né, parece. A campanha é a coligação, né? É bom, eu acho que é ao PT, ao PCdoB, ao PROS e ao PSB. Então, eles alijaram 4 importantes partidos. O partido que tem a maior bancada da Câmara, que é o PT, mesmo com todo a saída de alguns parlamentares, é o maior partido da Câmara Federal. O PSB, que tem o governo do Distrito Federal. O PCdoB, que tem o governo do Maranhão. E o PROS, que é um partido que tem aí, quer dizer, uma série de parlamentares, etc. A Globo cortou, não vai divulgar. Então, cada um de nós tem que ampliar o seu trabalho, etc. Tal. Agora, eu queria então, já que eu tive que falar desse assunto, primeiro, eu vou então provocar você aí para você tocar a bola seguinte, que é o seguinte: o Alckmin, que você aí falou que acabou de perder para o dólar, certo? O Alckmin, que é importante que o Álvaro Dias, que é um candidato paranaense, né, ele tem uma votação razoável no Paraná e em Santa Catarina. Um pouquinho no Rio Grande do Sul, mas mais no Paraná e Santa Catarina. E ele está tirando os votos do Alckmin, por isso que o Alckmin, inclusive, está muito raquítico. Porque o Alckmin perdeu muito voto de São Paulo, pelo menos nessas primeiras pesquisas. E você lembra do Aécio, que o Aécio contrabalançava a Dilma no Nordeste com Minas Gerais. Sul e o Sudeste. E agora não está acontecendo isso. Por quê? Porque a divisão do Álvaro Dias acabou deixando o Alckmin, provavelmente ele não passa aí dos 5%, 6%. Eu acho que é um pouco até mais que o Álvaro Dias. Eu acho que a candidatura do Bolsonaro atrapalha o Alckmin, a candidatura do Álvaro Dias atrapalha o Alckmin, a candidatura da Marina, de certa forma, atrapalha o Alckmin. Então, veja, a aposta do Alckmin e da aliança do Alckmin é o tempo de televisão. Eles fazem uma conta que quando começar a campanha de televisão, eles vão ter condição de virar esse jogo. Eu acho que isto é uma conta perigosa para o desenho desta eleição. Acho que as pessoas estão fazendo uma conta que é correta num processo político normal, né? Normal de temperatura e pressão. A eleição de 2018 não é uma eleição normal, é uma eleição completamente atípica, com um contexto completamente instável, e que eu acho que essa conta de que simplesmente o tempo de televisão vai reverter, eu acho uma conta perigosa para todos os candidatos. Vai ser importante, vai jogar papel, mas eu acho que isso não vai conseguir emplacar a candidatura do Alckmin, como algumas pessoas estão dizendo. Então, acho que nesse contexto aí nós vamos ter fortes emoções nos próximos dias. Porque, veja, se o TSE decide por inviabilizar a candidatura do Lula, assume o Haddad. Pelas pesquisas, o primeiro, quem sobe é Bolsonaro, não é Alckmin. Então, Alckmin continua fora do segundo turno das eleições. Mesmo com a saída do Lula, é Bolsonaro, Marina, Ciro e depois o Alckmin. Então, quer dizer, é uma situação para o Alckmin muito difícil, né? Eu acho que para ele ali o negócio está ficando apertado, né? Está ficando estreito. A preocupação que eu tenho, que eu quero dividir com você é essa,
mesmo com a tentativa de desconstrução, estou raciocinando que com Lula ou sem Lula, até para ficar claro para quem está em casa, vai ficando, pelo menos vai ficando meio evidente que mesmo que o Lula não seja candidato, o candidato seja o Haddad, vai ficando evidente que o PT terá condições de botar alguém no segundo turno. Ponto. A pergunta é, quem vai disputar com o PT no segundo turno? Né? Vou lançar essa provocação aí. Tem uns que preferem que seja Bolsonaro, tem uns que preferem que seja a velha polarização PT-PSDB. Não vou nem falar do Meirelles, porque o Meirelles, né, com todo o dinheiro dele, com toda a boa vontade dele, todo mundo sabe que ele é um candidato laranja para descolar o Temer do PSDB. Mas... Olha, eu queria compartilhar duas análises que eu acho que é importante o segmento aí popular, né, o pessoal de esquerda e tal, analisar. Porque eu acho que a gente, e eu estou me incluindo, obviamente, a gente analisa um pouco a política na ótica do pensamento progressista, da luta, né, porque nós, contra as coisas, então a gente vai brigar nos movimentos sociais, etc. Claro, isso está correto, a gente tem que brigar para transformar as coisas. Agora, do ponto de vista eleitoral, nós temos que pensar não no segmento mais mobilizado da população, que é o que trabalha. Os sindicatos trabalham com quem? Dentro de cada segmento. Naquele setor mais mobilizado, aqueles que vão para a Assembleia, aqueles que se mobilizam, aqueles que recebem jornal, aqueles que entram nas redes sociais dos sindicatos, e assim sucessivamente. Nos partidos políticos, os filiados trabalham amplamente, etc. Então, sempre no segmento que se mobiliza mais. Mas nas eleições, esse raciocínio não pode ser radicalizado. Por quê? Esse segmento mais mobilizado, ele ajuda a contaminar o setor menos mobilizado, porque todo mundo tem as suas ramificações, etc., as influências. Que é isso, o setor mais consciente do eleitorado influencia os outros. As pessoas que são formadores de opinião influenciam os outros, a gente sabe disso. É como se fosse uma onda, né? Aquela onda mais forte é ali junto do lugar onde se espalhou a onda, e depois a onda vai se espalhando e tal. Porém, a gente tem que ver o conjunto do eleitorado. O conjunto do eleitorado brasileiro, certo, tem uma consciência muito pequena da luta política em geral, dos seus direitos, etc., porque falta discussão política no país, os meios de comunicação não informam, etc., etc. Qual é o episódio, né, que fez com que isso se modificasse? O Lula. O Lula e o surgimento das candidaturas populares, 2 vezes o Lula, 2 vezes a Dilma, que foram eleitos. Isso modificou. Então, eu queria que o pessoal refletisse sobre 2 caras. Um é o Marcos Coimbra. Marcos Coimbra é o presidente do Vox Populi, certo? Tem uma entrevista no Brasil 247, que é um site de notícias mais do campo progressista, de 1h e pouco com o Marcos Coimbra. E tem um outro cara que trabalha, não principalmente no segmento mais progressista e tal, que é o Alberto Carlos Almeida, que é um professor da PUC, que lançou o livro O Voto do Brasileiro, certo? Eu analisei esses 2 caras para ver se a gente ajuda aqui esse debate. Esse livro está fazendo um sucesso, foi relançado, porque esse livro já é antigo, mas ele é relançado a cada período para atualizar os dados e tal. Todos os 2 pensadores, eles trabalham com o seguinte, como é forte o petismo ou o lulismo e o que isso está envolvido, o segmento envolvido, e que não se gerou uma outra, um PSDBismo ou um bolsonarismo, ou etc., mas surgiu o antipetismo. Então, quer dizer que a polarização da política se dá entre o petismo, eu acredito mais o lulismo, o progressismo, etc., o segmento progressista, e o anti-lulismo, o antipetismo, etc. e tal. O professor da PUC, o
Carlos Oliveira, ele considera que vai se manter aquela polarização das últimas 4 eleições. PT, PSDB. PT, PSDB. Eu já não estou muito concordando com isso, porque eu acho que o lugar do antipetismo está ocupado pelo Bolsonaro. Porque o PSDB se envolveu tanto no golpe, até mais do que o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro é uma figura um pouco diferente, porque o PSDB tinha governos, etc., criou uma política aí com o Fernando Henrique, etc. e tal. E que o lugar do antipetismo está ocupado pelo Bolsonaro e com uma certa consistência. Mais uma consistência, eu queria fazer um contraponto no que você falou. Quando o Lula sai, o Bolsonaro assume o primeiro, porque ele é o segundo quando o Lula está. Certo? Mas ele não pega tantos votos. Ele estava, com o Lula ele está o quê? Em 17, 18, dependendo da pesquisa e tal, né? E sem o Lula ele está em 20, em 21, sei lá e tal. Então ele assume, mantém a posição mais ou menos que ele tinha quando o Lula é candidato, um pouco mais. Mas ele é o cara que tem o maior número de negação dele. Rejeição. De rejeição. Então, mesmo sem o Lula, o Bolsonaro não passa para 30, não passa para 25, não passa para 24, ele está lá em 20 e 21. Certo? Então é importante perceber isso. E uma parte dos votos do Lula estaria distribuído aí entre a Marina, o Ciro, principalmente, certo? Mas a maior parte dos votos do Lula vai para o nulo e branco. Então isso demonstra que é importante analisar um dos aspectos da pesquisa que o Datafolha publicou, que é o seguinte: 25% do eleitorado não conhece o Haddad. E ele está com 13%. Então, isso quer dizer que se todos conhecerem, mantido esse cenário, ele subiria para 15%, 16%. Quase que já estaria no segundo turno, certo? Por quê? Porque a Marina é a que chegou ao máximo aí, nessa última pesquisa do Datafolha, que é 16%. Certo? Então, outro dado importante, o PT passou a ser o partido mais querido, mais apoiado, certo, pelo eleitorado, desde o nascimento do PT. Então, depois de todas essas campanhas contra o PT, queriam até extinguir o PT, ou coisa do que valha, o PT é o partido, nessa pesquisa agora, que é o mais preferido do eleitorado. Então, ele está com, se não me falha a memória, 29%. Certo? Então, se conseguir fazer com que os que preferem o PT, certo, 80% deles votem no PT, o que não é um número absurdo, certo, o Haddad poderia tranquilamente ir para o segundo turno. E nenhuma análise tira o Haddad, o candidato da coligação PT, PCdoB, PROS e PSB do segundo turno. Certo? Então, eu acho que a situação colocada na eleição é muito boa para o segmento popular. Certo? Isso não tem que fazer a gente se esmorecer a luta, etc. Tal, e sim fortalecer a luta, porque a luta vai ser renhida e outras tentativas aí vão ocorrer. Uma delas é a que a gente citou aí da Globo, de não divulgar, tentar botar um silêncio aí. Mas eu queria depois falar da mídia. Mas aí eu queria que você... eu acho que aí tem uma coisa aí, mas vou tentar aqui ser o mais sintético possível. Acho que primeiro, do ponto de vista do jogo eleitoral, né, da disputa eleitoral, a gente sabe que a decisão da eleição está na camada C, D e E. E na camada C, D e E só tem 2 candidatos que têm penetração nesse eleitorado. Um é o Lula e o outro é o Bolsonaro. Nenhum outro candidato tem a penetração nessa camada como esses 2 têm. Acho que esse é um fato que a gente tem que
É por isso que eu digo que essa lógica de que o tempo de televisão vai reverter o processo, eu acho que pode ser um cálculo eleitoral que pode levar à derrota, qualquer que seja. Eu também acho. Mas o Alckmin não tem como acreditar em qualquer coisa. Só pode acreditar nisso. Há outra coisa que eu acho que é do ponto de vista sociológico, que eu acho que é uma coisa que você levantou, que eu não discordo. A única coisa que eu recolocaria na elaboração do autor do livro, que é o seguinte: o movimento antipetista na história política brasileira é um pensamento ante qualquer avanço e qualquer progresso no país. Isso aconteceu com Getúlio Vargas, isso aconteceu com o JK, e agora, óbvio que em proporções diferentes, e acho que agora, no período... antidireito. Né? É antidireito, antidemocracia, mas eu acho que nesse momento ela está é o maior período de crise política que vive a história da República Brasileira. E a crise não terminou, e não vai terminar com a eleição. Algumas pessoas estão com a ilusão de que, seja qual for o resultado da eleição, a crise está resolvida. Não é bem assim, né? Vamos olhar 18 primário de Napoleão Bonaparte, velho Marx, né? Vamos aprender. E esse aspecto sociológico, que é o seguinte: a sociedade brasileira está polarizada por quê? A sociedade brasileira está polarizada não é pelo simples fato de fulano ou ciclano ser ladrão, mais ladrão ou menos ladrão. A sociedade brasileira polarizou em torno de visões diferentes de mundo e de sociedade. Você tem, de um lado, uma visão de aprofundamento da democracia, de desenvolvimento soberano, de direitos sociais, de ampliação de direitos, e você tem, do outro lado, uma visão antipovo, uma visão antidemocrática, uma visão que não se preocupa com o desenvolvimento nacional, está apenas querendo cada vez mais enriquecer e que se dane a nação. Então, isso, de certa forma, não dessa forma elaborada, mas do ponto de vista dos estratos sociais, a sociedade se polarizou com essas visões e que tem os seus expoentes. De um lado você tem o Lula, do outro você tem o Bolsonaro. Né? Então, isto é uma realidade que as pessoas não podem perder de vista. E a última, Moisés, é a seguinte: é do ponto de vista político. Há algum tempo eu venho falando aqui, quando a gente tem notícias animadoras, importantes, mas eu digo, vivemos um golpe no Brasil. E os golpistas ficam 24 horas por dia pensando, construindo matematicamente, racionalmente, como manter o golpe no poder. Eles têm um ponto em comum entre eles. PT, coligação do PT e Lula, jamais. Essa é a barreira. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eles farão de tudo para fazer com que esse campo não volte ao poder. Esse é o movimento deles, eleitoral, político, e é por isso que eu chamo a atenção. Nada está decidido. Está numa posição vantajosa, mas nada está decidido. Acho que esses três elementos são três elementos que estão nesse... Eu concordo com você que nós não podemos baixar a guarda, mas eu acho importante que a gente analise o que vem acontecendo, porque mesmo antes da prisão do Lula e após a prisão do Lula, o Lula continua tendo o apoio da maior parte do eleitorado. Então isso é importante. 40% não é brincadeira, certo? Esse é um número excelente, certo? A gente provavelmente não teria essa dimensão do que representou. Segunda coisa é que a estratégia que foi construída teve um grande sucesso, certo? Nós temos aí uma chapa triplex, certo? Tem o Lula, tem o Haddad e tem a Manuela. Certo? Então, e não é uma chapa do PT, certo? É uma chapa de uma coligação do campo popular, inclusive histórica. PT, PCdoB e PSB. O PSB com um senão um pouco diferente, mas resgatado aí, certo? E vai retomar aí o caminho, etc. e tal. Ainda tem o PROS, tem o segmento progressista do MDB, com
Requião, certo? E outros segmentos populares que são de outros partidos, mas que vão seguir, estão nessa frente quase que única aí, certo? Respeitando o Boulos, respeitando o pessoal do PDT, etc. e tal. Agora, eu acho importante, você que está nos assistindo, você que faz parte do campo progressista, é o seguinte, essa mídia e os debates, certo? Isso não tem contado nada, certo? Isso não muda nada. Então, para o pessoal não ficar assistindo, porque tem que assistir para ver o que eles estão falando, e ficar aí, quer dizer, com dificuldade de levantar a cabeça. O que você tem que assistir é o seguinte, a internet, aproveitar o Brasil 247, o Nacif, no jornal GGN, certo? O Diário do Centro do Mundo, o Vermelho lá, como é o nome? O site. É vermelho.org.br, certo? E se informar de outros lados, porque a mídia, ela definiu, como falou Madureira, de não permitir que haja um quinto mandato das camadas populares. Então, é essa a luta que está aí, certo? E, obviamente, se tiver o quinto mandato, nós vamos mudar esse quadro da comunicação. Porque esses caras estão insistindo, eles fizeram já 2 debates, ou 3, de presidente. Então, 2, Bandeirante e Rede TV. Rede TV, e estão fazendo aí nos jornais, estão fazendo... Veja, é engraçado, porque a Rede Globo acabou de tomar a decisão de não botar o Lula, mas a Globo News começou a chamar os assessores econômicos. E o primeiro foi do Lula. PT. Então é o seguinte, manter a luta, não vai dar nem tempo para a gente falar aqui do Rio de Janeiro, mas é importante registrar que um candidato, pelo menos, o garotinho, que bate na Rede Globo, que teve um episódio da última eleição que bateu falando dentro da Rede Globo e que foi expurgado aí de qualquer notícia da Rede Globo, está lá empatado com um candidato que em tese seria o candidato que estaria mais à frente, mas que se demonstrou enfraquecido, que é o Romário, certo? Eu acho que é importante esse dado também da eleição. Mas assim, você que está em casa nos assistindo, nós estamos aqui entre o momento da nossa gravação e o momento que vai ao ar, deve passar aí em torno de umas 24, 48 horas. Né? O que acontece? Podem surgir novos fatos, mas assim, no fundamental, os elementos são esses. Lula candidato, é Lula na frente, segundo Bolsonaro, e todo mundo num barata voa perguntando o que a gente vai fazer para impedir que Lula apareça na televisão, para impedir que a Frente Popular ganhe as eleições. Nós estamos neste momento. O TSE, em algum momento, vai ter que dizer se está mantida a candidatura ou não, né? Lá o Barroso, né? Barroso, que é o relator do pedido de registro da candidatura do Lula, ele malandramente já fez o quê? Jogou para o plenário. Quem vai decidir é o plenário. Ele é o relator, mas quem decide é o plenário. Vai jogar no plenário para não ficar sozinho com a responsabilidade de ter caçado... E é importante só registrar, porque nós não falamos aqui, da decisão da ONU. Sim, exatamente. E tal da ONU, certo? Que tomou a decisão de que o Lula tem que garantir... O direito político. O direito político. Tem que soltar o Lula e tal. Isso foi pedido, mas eles não entraram nela. O que eles falaram é o seguinte, o Lula é candidato oficial. E tem que garantir o direito político. Exato. E é importante que o Barroso deve ter feito isso, porque o Barroso, em texto de 2010, disse que tem que levar em conta os vínculos com os direitos humanos da ONU. Exato. E agora o nego não sabe o que fazer. Exatamente. Então, para você que está em casa, nós estamos aqui com mais um programa do Núcleo de Jornalismo, num momento importante da eleição. Vamos aqui continuar fazendo os nossos programas e as nossas análises. Não conseguimos ainda debater com profundidade o Rio de Janeiro, mas perceba, o quadro nacional avança rapidamente para uma solução. Até 17 de setembro, decisões serão tomadas e o quadro vai estar definitivamente concluído. Continue acompanhando o núcleo da TVC Rio de Jornalismo. Estaremos aqui, eu e Moisés, fazendo as nossas contribuições, as nossas análises, e vamos também analisar aqui
os programas dos candidatos. Acompanhe a TVC Rio, www.tvcrio.org.br, e tem site novo, hein? Vai aparecer aqui embaixo aqui que vocês vão ver o site novo da TV. Gente, forte abraço e até a próxima. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.